Terça-feira é dia da gente conferir quais são os fatos da semana. A Secretaria de Segurança Pública divulgou os números da violência em São Paulo. Veja aí. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o número de vítimas de homicídios dolosos, que é quando há intenção de matar, subiu mais de 20% em agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram mais de 100 vítimas contra 88 em agosto de 2014. Essa alta dos homicídios na Grande São Paulo ocorreu principalmente por causa da chacina em Osasco e Barueri, que fez 19 vítimas. Os ataques ocorreram em 13 de agosto, em 10 lugares próximos, em um espaço de tempo de ao menos 3 horas. E até agora, apenas um soldado da PM foi preso suspeito do crime, após ser reconhecido por uma testemunha. No Revista da Cidade de hoje, vamos falar sobre este e outros dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. E a gente está aqui no estúdio com o Dr. Eduardo Leite. Tudo bom, querido? Como é que você está? Fica aí. Bom dia. Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos aí, né? Mais uma semana, né? Mais uma semana. E hoje para falar de violência, um tema muito complicado, um tema espinhoso. A gente gostaria de falar da não violência, mas enfim, os dados que se divulgam têm que ser comentados, né, doutor? Infelizmente, a gente não consegue comemorar muito esses dados, apesar deles serem, aos olhos do governo do estado, números positivos, né? Afinal de contas, a gente não só está longe, né, de uma situação ideal, né, de uma situação tranquila com relação à violência na cidade, como a gente também desconfia de uma certa manipulação desses números para que a situação pareça muito melhor do que de fato é, né, doutor? Regiane, isso não é novidade, tá? Ou seja, a manipulação de pesquisa, manipulação estatística, isso não aconteceu nesse governo e nem no anterior. Isso vem ocorrendo há bastante tempo, tá? É uma forma de você fazer com que a sociedade se sinta mais segura, né? Então, que é o problema da sensação de insegurança ou de segurança. Então eles acham que manipulando os dados da forma em que sempre aconteceu aqui no estado de São Paulo e sobretudo no Brasil inteiro, essa manipulação é geral, não geral. é? Números do analfabetismo, da pobreza, tudo passa pela mesma peneira. Exatamente, né? É a metodologia que eles utilizam. Agora, o que acontece? Uma vez confirmada essa manipulação, para mim isso é uma grande fraude, né? Porque na verdade você leva essa sensação que não existe para a população. Então é essa questão de você diminuir. Nós tivemos um aumento agora em agosto de forma bastante acentuada com relação a crimes de homicídios, mas isso se deu em função do crime que aconteceu. Os crimes que aconteceram em Osasco e Barueri, aquelas chacinas que ocorreram simultaneamente, que hoje está sendo investigada e que me parece que chegou-se à conclusão de que de fato tem envolvimento da polícia, né, da polícia e da Guarda Metropolitana. Um policial já está preso. Mas as investigações estão acontecendo, a gente não sabe exatamente, porque há várias linhas de investigação e tem que chegar à conclusão dessa investigação para saber de fato o que aconteceu, né? A explicação disso tudo. Agora, é óbvio que a sociedade sempre espera que os índices sempre caiam, né? E de fato alguns índices caíram, né? Roubo, furto, essas coisas todas. A questão até de estupros, né? Roubo de carga que aumentou um pouquinho, enfim, assalto a banco que diminuiu. Então esses são os índices que foram propagados e foram publicados agora recentemente, né? Naquele portal de transparência do governo do estado de São Paulo. É óbvio que o secretário de Segurança Pública tende, juntamente com o governador, tende a até, de uma certa forma, elogiar a atuação da polícia militar, a polícia civil, né? Não só a preventiva, mas a ostensiva, mas eu ainda percebo claramente de que há um problema muito sério na questão de prevenção de crimes, de todos os crimes na cidade de São Paulo, né? Sobretudo no país, que é o problema
problema de você enxergar a prevenção de uma forma macro, né? Eu não consigo ver eficiência nessa forma de você fazer prevenção. Não adianta, a segurança você tem que diminuir, você tem que descentralizar, você tem que trabalhar de uma forma micro, ou seja, cada região de São Paulo, por exemplo, da capital, ela tem um perfil específico de crimes. Então você pega os crimes da periferia, que são crimes de homicídio, que são desovas, você pega regiões, por exemplo, próximos a estradas que tem um problema de assalto, de roubo à carga. Aí você tem alguns pontos periféricos também da cidade de São Paulo e sobretudo de outras cidades da grande São Paulo, que é a questão de o assalto a bancos, né? A questão hoje que está na moda, que é a explosão dos caixas eletrônicos, né? Você tem, isso tem ocorrido de uma certa forma, com uma certa habitualidade, né? É óbvio, esses dias eu fui para Sorocaba, num shopping, e de repente falaram, explodiram na noite passada os caixas eletrônicos de um shopping center. Então isso, na verdade, para mim, eu vejo muito problemático, né? Mas tem que haver uma prevenção. E ainda falando sobre a explosão de caixa eletrônico, de repente, se alguém perceber qualquer tipo de diminuição nas explosões de caixa eletrônica, é porque os próprios caixas eletrônicos estão diminuindo. Os bancos estão tirando. Tem muitos lugares onde tinha caixa eletrônico que não tem mais, porque era um ponto viciado de explosão constante, né? E isso, na verdade, não é prevenção. Não. Né? Ou seja, prevenção é uma outra coisa, é você enxergar o crime de uma forma mais próxima, né? Não adianta você olhar o crime lá de cima. O crime ele tem que ser trabalhado muito mais próximo, né? Através da segurança mais de comunidades, né? É o que eu falo em São Paulo. São Paulo você tem 96 distritos, né? Ou seja, são bairros periféricos. Então você tem que trabalhar em cada região de uma forma mais pontual. O que, na verdade, a Secretaria de Segurança Pública não trabalha. E eu acho que a política nacional, ela funciona dessa forma. Há um equívoco nessa questão. Não pode mais se conduzir a prevenção da forma macro, ou seja, enxergar de longe, né? Então, você tem que chegar mais próximo, você tem que trabalhar com a comunidade, sobretudo, né? A comunidade tem que te dar quais são os indícios, aonde é que os crimes estão acontecendo, né? Então, esse eu vejo o problema maior, é a falta de políticas públicas para você combater de forma eficiente o crime, né? E também existe aquela questão, né, do número de furtos e roubos que muitas vezes nem são ditos à polícia, não chega, né? Porque as pessoas acreditam que não precisa falar, não precisa fazer boletim de ocorrência, não vai dar nada mesmo. Agora de manhã mesmo eu estava ouvindo no rádio um assalto em plena Marginal Tietê, de repente, no meio do trânsito, descem 2 bandidos do carro e aponta a arma para o carro do lado. E aí a reportagem foi atrás da polícia, não tinha nenhum tipo de boletim de ocorrência feito naquele horário, naquela região da cidade. Então, assim, não são relatados muitas vezes. E às vezes a modalidade de crime também vai mudando. Teve uma diminuição no número de furtos de veículos, por exemplo. Mas, de repente, mudaram a forma de roubar o veículo. Agora roubam peça. No meu bairro, por exemplo, a coisa mais normal, pelo menos um por semana, um morador que para o carro na rua, quando chega de manhã para ir para o trabalho, encontra seu carro em cima de macaco, que roubaram as rodas. Você quer ver, Regiane, só para poder, até para poder fechar esse assunto, você tem uma questão que acontece, por exemplo, um crime de homicídio. Um corpo é encontrado em qualquer lugar de São Paulo, ou desse estado, enfim. E aí o que acontece? Na estatística, você joga aquele morte a esclarecer. Né? E, na verdade, não pode ser morte a esclarecer. Porque o homicídio já aconteceu. Porque esse corpo vai para o Instituto Médico Legal e no Instituto Médico Legal já se sabe exatamente se essa pessoa, qual foi a causa da morte, se ela foi vítima de homicídio, se ela foi, qual é o tipo. Então, quando você joga esse crime, morte a esclarecer, ela não entra na estatística de homicídio. A pessoa já está morta. Então, absurdo, é uma forma de você, na verdade, colocar, eu diria, debaixo do tapete. E uma coisa que eu acho muito complicada também nessa questão de se preocupar com a sensação de segurança que as pessoas têm, né? O que eles querem aumentando a sensação de segurança da população? Fazer com que a gente vacile mais?
Será que é isso? Porque se a pessoa acha que está segura, ela vai andar na Paulista ou em qualquer outro lugar, falar com o celular, ela pode ter o telefone dela roubado a qualquer momento, mas ela acha que está segura, ela está vendo, os números estão diminuindo. Para que isso? Para a gente vacilar mais? Eu vou começar a dormir com a janela aberta agora, é isso? Mas a estatística ela tem esse objetivo. Então, ou seja, proporcionar essa sensação de segurança para que as pessoas fiquem mais relaxadas, entendeu? E na verdade você tem uma falsa, é o falso positivo, né? Ou seja, é algo que você é induzido a acreditar em alguma coisa que não existe. E vai ser muito pior pra gente, quer dizer, mais uma amostra de que eles não estão absolutamente nem aí pra gente, nem pra nossa segurança. Você transporta a pessoa a nível inconsciente. Ou seja, você tira a pessoa da consciência e leva ela de uma forma inerte. Não tá melhorando a segurança, mas é a sensação que ela tem. É a sensação, exatamente. Né? Enfim, mudando de assunto agora, a gente vai falar de um outro assunto que incomoda bastante, que são os aumentos de preços, né? De um específico, que é a conta de luz, que já ficou mais cara 4 vezes só esse ano e tem chance de ficar mais uma. Por quê? A gente vai entender nessa pergunta agora. A gente tem uma resposta de uma especialista. A gente vai ouvir primeiro essa entrevista, depois a gente comenta esse assunto aqui no estúdio. Veja aí. O que acontece é que essa decisão, ela não é ainda uma decisão definitiva da Justiça. E pelas informações que temos, a agência, inclusive, está tentando derrubar essa decisão, que é uma liminar. E então isso pode acontecer. Ou seja, se acontecer então essa decisão, no sentido contrário, claro, a questão ainda vai continuar sendo discutida na Justiça, mas pelo menos por hora, então não poderia ser repassado aos consumidores nas contas de luz. Então o importante é que aguardar o desfecho aí dessa decisão judicial, e o consumidor que tiver dúvidas, ele deve entrar em contato com os órgãos de proteção ao consumidor para buscar não só esclarecimento, mas enfim, tirar suas dúvidas a respeito dessa questão, porque se for mantida a decisão, ela pode ser repassada sempre quando houver então o reajuste tarifário da concessionária de energia elétrica. Vamos entender melhor esse assunto então. Foi uma decisão judicial que diz que a partir de agora as empresas não precisam mais pagar o CDE. O que é isso? É uma conta de desenvolvimento energético, que seria, na verdade, um repasse para que as empresas, as fornecedoras, investissem mais, né? E fornecessem energia não só de melhor qualidade, mas em mais quantidade para a gente também, né? Só que esse valor, as empresas não pagando, alguém vai ter que pagar isso aí. E quem é que vai pagar? Levanta a mão, doutor. Nós, os consumidores. Então a gente pode ter um aumento de até 8% na conta de energia, né? Deixa eu agradecer então, foi a Sônia Amaro que participou dessa entrevista com a gente. Ela é supervisora institucional da Proteste e ela está sempre com a gente aqui nos ajudando também em outros temas, ajudou nesse tema também. E aí, doutor Eduardo, mais uma pontinha pra gente? O que acontece é o seguinte, só para a gente entender, né? O CDE é uma contribuição de desenvolvimento que se faz, novos investimentos, e que o consumidor, o contribuinte, pessoa física, ele não paga isso daí. Essa contribuição, ela é repassada para a indústria, ou seja, os grandes consumidores, que é a indústria, o comércio e daí por diante. E aí, se você tem uma associação, que é uma associação que defende os interesses, ingressou com uma ação, né, na Justiça e obteve uma liminar, ou seja, desonerando a indústria, né, de pagar, que isso representava mais ou menos 25% do valor da conta. Então, a cada R$100 que a indústria pagava, 25%, R$25 era essa contribuições para novos desenvolvimentos, investimentos. Tá? Com essa liminar, o que aconteceu? Desonerou a indústria não vai mais recolher esse valor e, obviamente, esses 25% tem que ser pago por alguém. E aí você tem, na verdade, a distribuição entre os consumidores, os menores consumidores, né? Que são pessoas físicas, né? Os contribuintes. Então, esse é o problema. É óbvio, como a própria especialista já disse, e a liminar, a Justiça dá essa possibilidade de discussão, assegura o não recolhimento, a não contribuição pelos grandes consumidores de energia. Com recurso já, né? Aí o que acontece? A própria ANEEL está recorrendo para poder caçar essa liminar para voltar exatamente o que era, né? Mas nesse meio tempo alguém tem que pagar essa conta. Além já dos 48% de aumento na energia que nós já tivemos nesses últimos tempos, né? Porque se nós nos reportarmos lá atrás, teve aquela redução, né? Porque
a energia ela era subsidiada pelo governo, o governo tirou o subsídio e aí você começou a ajustar o repasse, né, dos aumentos para o contribuinte. Por isso que nós tivemos esses 48% de aumento na conta da energia. Agora, com esses 8% de repasse, obviamente, né, então nós vamos ter aí, vai chegar em 50 e poucos por cento, 56% mais, para ser mais preciso, os 5 aumentos, né, 4 que nós já tivemos, e esse aqui que na verdade é o repasse dessa contribuição. Né? Então é exatamente isso, mas é algo, como ela mesmo disse, é algo que ainda não é uma decisão final, portanto pode ser reparado, pode voltar na condição anterior, né? E obviamente nós vamos ter que aguardar a manifestação da justiça nesse sentido. Essa contribuição, esse CDE, também serve para subsidiar projetos sociais, como Luz para Todos, né? Sobretudo são todo e qualquer investimento, né, que acontece e sobretudo as questões dos programas sociais, entendeu? Que acaba subsidiando as pessoas que pagam menos energia, né? Então essa contribuição é justamente para poder suprir e para poder pagar, porque não pense você que quando você tem um programa social, a ANEEL ou a distribuidora de energia assume essa conta. Ela não assume, não. Ela repassa para alguém, né? Então essa é uma questão. Então, para você entender exatamente nesses próximos 8% de aumento, é essa questão que está sob júdice, né, que nós chamamos, ou seja, está sendo discutida pelo Poder Judiciário. Então, certo. Essa é a questão. Vamos ficar atentos, porque pode vir mais conta para o nosso bolso aí. Agora tem um terceiro tema para a gente conversar hoje também. Quanta coisa, né? Semana agitada. A gente vai falar sobre o Estatuto da Família, né? O Estatuto aí que está definindo a união, que está reconhecendo, na verdade, como legítima, exclusivamente a união entre homem e mulher. É uma decisão daquilo que se chama bancada evangélica, né, dentro do Congresso Federal. E aí, isso ainda não está fechado, não está definido, ainda vai para votação e tudo mais. Mas tem uma comissão que está levantando essa questão, né, doutor Eduardo? Existe alguma possibilidade disso ser aprovado num país, num estado em que a gente chama de laico? Regiane, nós já tivemos um posicionamento em 2011 do Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão de união estável, né? O que, na verdade, eles tentam fazer é até reparar essa decisão, que inclusive reconheceu a união entre os homoafetivos, né? Ou seja, do mesmo sexo. Sim. Então, o que acontece? Essa é uma bancada, uma discussão polêmica que levantada pela bancada evangélica, né, que obviamente nós sabemos, que vem defendendo que a família é constituída pelo homem, pela mulher e os filhos, e a Constituição, ela de uma certa forma, ela não acolhe esse entendimento. A Constituição Federal ela é mais ampla, né, ela é mais democrática, vamos dizer assim, né? Por essa razão que a interpretação do Supremo Tribunal Federal no reconhecimento da união homoafetiva. Agora, o que eu acho é o seguinte: quem é o Estado para discutir como é que se forma uma família? Mas exatamente a família é algo íntimo. Isso diz respeito tão somente ao ambiente familiar, né? Ou seja, você tem a sua família, eu tenho a minha família, o Leão tem a família dele. Cada um busca constituir a sua família da forma que convier. E a gente, na verdade, não está nem discutindo a questão, a ética ou a moral. Ninguém está querendo fazer esse tipo de discussão. É entender como é que a lei pode, num Estado que é justamente considerado um Estado laico, como é que pode uma crença querer justamente legislar sobre a forma como você faz e constitui a sua família. Não seria inconstitucional se isso passasse de uma certa forma? Lógico, você na verdade, se a própria Constituição ela é laica, ou seja, ela dá essa possibilidade, essa abertura, né, de constituir a família do jeito que você entender, né, é óbvio que você vem com uma comissão dizendo, olha, a Constituição está errada, né, não é bem isso, né? Então se isso for aprovado pelo plenário,
é derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo já se manifestou em relação a essa matéria em 2011. Então, o que eles tentam o tempo todo é rever uma decisão que já está sacramentada. Agora, é óbvio, a família constituída hoje é muito diferente da família constituída há 30, 40 anos atrás. Tem a evolução, né? Hoje você sabe que a constituição familiar é uma coisa muito íntima de cada pessoa. Claro. Né? A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, reconhece a união estável ou homoafetiva, reconhece a adoção, né? Ou seja, do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, numa união estável, podem fazer a adoção. E a pessoa individual também pode fazer a adoção, né? O artigo 5º da Constituição, ele, na verdade, assegura o direito individual de cada pessoa, né? Sem essa questão de discutir a questão de crença, raça, ou seja, você, na verdade, há um retrocesso. Querer impor essa forma, essa decisão dessa comissão é voltar à família 30, 40 anos atrás. É um retrocesso. Não deixa de ser um precedente para que outras situações, para que outras crenças entrem também legislando a nossa forma de viver. Você quer ver uma coisa? Isso chega a ser perigoso até. Você quer ver uma coisa? Tem uma grande, que não vem ao caso aqui qual é a igreja, enfim, mas que já se manifestou recentemente, que é uma pessoa que tem uma influência evangélica bastante grande no país, né, e também em outros países, sobretudo, que eu vou declinar aqui de não citar o nome da pessoa, né, ele mesmo já cedeu em relação a essa questão do homoafetivo, né, ele mesmo já recuou. Enfim, então é um retrocesso isso. Não dá para você discutir e querer voltar à família há 30, 40, 50 anos atrás. A família se modificou. E tem mais, a família vai continuar se modificando, entendeu? Então você não pode simplesmente engessar a família e achar que a família ela se constitui só daquela forma. Você lembra, ou seja, você pelo menos os seus pais, os seus avós, a mulher que não se casava até os 20 e poucos anos, até os 20, 25 anos de idade, ou seja, ela era considerada uma mulher da vida. Há 30, 40 anos atrás, você sabe isso, a mulher tinha que casar com 17 anos de idade, 18 anos de idade. Hoje não, as mulheres hoje elas estão no mercado de trabalho, mulheres com 40, 50 anos solteiras. E qual é o problema em relação a isso? Então eu acho que nós temos que acompanhar essa evolução e não retroceder. Tá certo, gente. Para continuar falando com o Dr. Eduardo ao longo da semana, você entra no Face, dá uma curtidinha lá na página dele, Eduardo César Leite, ok? E claro que na semana que vem ele estará de volta pra gente continuar esse bate-papo. Já levanto para te dar um beijo, querido. Um beijo, Ótima tá? semana para você, Ótima semana para todos nós, Obrigada. Tá? Beijo para todos. Agora a gente vai lá pro departamento...